O Flamengo já decidiu o que vai fazer com Gonzalo Plata. O jogador tá na mira do futebol europeu, tem proposta na mesa e o Flamengo já deu uma resposta. Torcedor rubro-negro, você sabe qual é a resposta do Flamengo? Será que o Gonzalo Plata vai ser vendido? Será que o Flamengo vai descartar a saída dele? Será que o Flamengo vai renovar o seu contrato? Olha, a gente tem muito assunto relacionado ao Gonzalo Plata, ao futuro do atacante do Flamengo, jogador da seleção equatoriana, jogador que fez o gol do título da Copa do Brasil em 2024. Rapaziada, fiquem no vídeo até o final porque hoje a gente vai falar de mercado da bola do Flamengo. É o seguinte, todo mundo aí viu que ontem chegou a notícia aqui na imprensa brasileira que o Gonzalo Plata estava na mira do futebol russo. Parece que o Dinamo de Moscou decidiu que o Gonzalo Plata vai ser o seu novo jogador. E para isso, eles estavam preparando uma proposta para ser apresentada ao Flamengo e essa proposta aparentemente já chegou ao clube. Parece que o Flamengo já tem conhecimento dessa sondagem, parece que o Flamengo já se posicionou internamente para dar esse feedback ao time russo. E olha só, rapaziada, é o seguinte, o Gonzalo Plata, ele é muito valorizado internamente no Flamengo. O Flamengo vê um jogador como um ativo internacional. Não à toa, jogou a Copa do Mundo agora. Esses meses atrás, fez gol histórico contra a Alemanha, gol da classificação do Equador. Gonzalo Plata é um dos jogadores mais bem-sucedidos da sua seleção. E no Flamengo, apesar de ele não fazer uma grande temporada, o Gonzalo Plata tem momentos decisivos. Ele fez o gol do título do Flamengo na Copa do Brasil em 2024, lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro. Ele foi extremamente importante na Libertadores do ano passado, jogando muita bola contra o Internacional no Beira-Rio. Apesar dele ter algumas oscilações, foi até expulso no jogo contra o Racing lá na Argentina, o Gonzalo Plata é um jogador extremamente valorizado. O Flamengo vê ele como um cara de muito valor. E o Flamengo já decidiu qual vai ser o valor para aceitar conversar com o time russo. Ficaram curiosos? É o seguinte, sem muito mistério, o time russo, o Dinamo de Moscou, apresentou uma proposta para o Flamengo. Tudo indica que o Flamengo deve recusar essa proposta porque o Flamengo bateu o pé. O Flamengo quer 15 milhões de euros à vista por Gonzalo Plata. Qualquer outra hipótese que seja um valor acertado, só que parcelado, pagando sempre ali em 2, 3 anos, daqui a 6 meses, o Flamengo não quer, esquece. O Flamengo quer 15 milhões de euros na mão, na hora. Vocês querem o Plata? Então paguem isso que eu estou pedindo. O Flamengo não aceita um valor menor, o Flamengo até então não aceita parcelamento, o Flamengo quer esse dinheiro à vista. E tudo isso porque o Flamengo não quer perder o Gonzalo Plata. O Flamengo vê como um jogador extremamente útil, versátil, um jogador que recompõe bem sem a bola, ataca bastante, é veloz, joga pelo lado de campo, se for preciso faz o centroavante, jogador com bagagem internacional. O Gonzalo Plata jogou no futebol espanhol, ele joga na seleção do Equador, jogou no futebol lá no Catar, então ele é um jogador muito importante, um jogador já experiente, completou recentemente 100 jogos pelo Flamengo, é um jogador que já bateu aí os seus primeiros 100 jogos no clube, é um jogador que tem contrato longo, tá? O Gonzalo Plata ele foi contratado no meio de 2024, naquela janela que veio até o Charlie Alcaraz, o Flamengo investiu pesado ali na reta final da gestão Landim. E o Gonzalo Plata ele tem contrato até dezembro de 2029. E apesar disso, pelo que eu andei pesquisando aqui, o salário do Plata ele não é dos maiores. Ele recebe cerca ali de 700 mil reais. Pode ser, né? Obviamente com bônus, luvas, metas, esse valor suba bastante. Mas pelo que eu vi aqui na imprensa sendo divulgado, ele deve receber em torno aí dos seus 700 mil reais. Então não é um jogador dos mais caros. Ele alterna bastante entre titular e reserva. Ora ele é titular, ora reserva. É um jogador que tá sempre participando ali, é importante. Não vive sua melhor temporada, mas conhecendo o Gonzalo Plata, ele pode aparecer nos momentos decisivos. Pode ser um jogador que na hora que o Flamengo mais precise, ele cresça, como foi no ano passado, como foi em 2024 também. E o Gonzalo Plata ele já andou sendo sondado aí pelo futebol europeu. Um tempo atrás, eu lembro acho que o West Ham também sondou a situação dele. O próprio Zenit da Rússia também já andou ali observando o Gonzalo Plata. Então é um jogador que tem mercado lá fora. Ele é jovem, ele é novo, então assim, tem uma idade boa. E considerando que o Flamengo vira e mexe tem muita dificuldade no mercado da bola, porque os clubes sabem que o Flamengo tem muito dinheiro, tem uma estrutura financeira, tem uma organização bem responsável, os clubes geralmente pedem muito mais pro Flamengo, né? Vira e mexe aí a gente vê que o Flamengo, quando vai negociar com alguém, paga o valor da multa, é 300 milhões de reais, é 30 milhões de euros, é à vista. O Flamengo pagou aí, pô, pelo Paquetá, mais da metade do preço dele só à vista. Então, assim, os clubes são muito pesados com o Flamengo, são muito rígidos, e tá na hora do Flamengo ser também, né? Vamos retribuir essa gentileza no mercado da bola. Se querem o Plata, paga à vista o valor que o Flamengo quer, ou ele fica no clube. Tem contrato longo, joga bastante no Flamengo, tem 100 jogos aí em 2 temporadas e meia no clube, é um jogador de seleção, é um jogador que alterna titular e reserva, não é caro comparado a outros jogadores, então eu acho que faz total sentido o Flamengo exigir esse valor. 15 milhões de euros é um valor compatível. Como eu disse, o Gonzalo Plata aí é um cara a nível internacional.
Então resta saber se o Dinamo Moscou quer mesmo de fato o Gonzalo Plata, né? Porque se eles quiserem, eles vão ter que pagar esse valor. Eu acho muito pouco provável do Flamengo ceder a esse tipo de postura. Não acho que o Flamengo vai recuar, porque o Flamengo não tá desesperado pra venda. Inclusive, o Flamengo não contratou ninguém até agora. O Flamengo, se caso acertasse a venda do Gonzalo Plata, ficaria em déficit no mercado, nessa janela. Porque o Flamengo ainda não trouxe ninguém. Só retornou o Lohan de empréstimo porque ele tava lá no futebol italiano, acabou o contrato. Chegou até acho que o Ryan Lucas, né, se eu não me engano também, o volante, já foi vendido de novo pra Portugal, já passaram pra frente. Então assim, o Flamengo não contratou ninguém e estaria perdendo um jogador importante. De lado de campo, canhoto, jogador de seleção, jovem. Não faz sentido o Flamengo ceder a essa pressão. O Dinamo Moscou vai ter que melhorar essa proposta, né, o que tudo indica. Os valores que não foram revelados até então não são os de 15 milhões e não são à vista. Então, por isso que o Flamengo respondeu que só toparia nesses moldes. Eu acho que ou o Dinamo Moscou vai ter que melhorar muito esse valor, vai ter que subir bastante para, vamos supor que chutar alto, tá? 20 milhões de euros. Talvez o Flamengo aceite algum tipo de parcelamento. Fora isso, eu acho que não, tá? Pelo que eu andei lendo na internet, 15 milhões de euros é o valor mínimo aceitável. Por isso que o Flamengo aceita o dinheiro à vista, mas se caso houver um parcelamento, houver algum tipo de financiamento a longo prazo, esse valor tende a subir bastante. Então eu acho que o Flamengo faz certo, se protege, né? Não acho que faz sentido o Flamengo renovar com o Gonzalo Plata agora, porque tem contrato longo, até 2029, então qualquer movimento agora seria puro desespero. Até vimos aí recentemente que o Flamengo tá dando prioridade nas renovações do Danilo, que ainda não deu essa resposta ao Flamengo. Anteriormente, o Flamengo renovou com o Alexandro, é o Danilo e o Eric Pulgar. São as duas próximas metas do Flamengo na renovação. Também já se fala de Pedro, que tem contrato até o final do ano que vem, em 2027. A tendência é que no começo do ano o Pedro receba propostas para renovar o contrato. Caso contrário, na metade do ano que vem, a essa altura do campeonato no ano que vem, o Pedro já estaria livre para negociar um pré-contrato com outros clubes. O que não é o que a gente quer, né? Fora isso, dando uma bem pincelada aqui, o Flamengo não deve fazer grandes movimentos até então. Depois daquela frustração com o Almada, com o Luiz Henrique, o Flamengo entendeu que tem peças internas que podem se recuperar, como o Carrascal, tem o próprio Saul, que tá escanteado, tem o Luiz Araújo, tem o Gonzalo Plata. Então o Flamengo pode recuperar esses jogadores ao invés de sair gastando 30 milhões de euros no outro atleta, né? Não acho que o Flamengo também vá se desfazer de grandes jogadores, não acho que nem o titular saia. Vimos aí uma sondagem no Rossi, uma sondagem no Léo Pereira e agora essa sondagem no Gonzalo Plata, que apesar de não ser o titular, é um jogador importante. Se caso o Flamengo vender o Gonzalo Plata, acho que o Flamengo vai ter que correr no mercado para uma reposição, porque as opções de ataque começam a ficar menores do que antes, né? Isso é óbvio. Mas enfim, 15 milhões de euros é um valor bem aceitável pelo Gonzalo Plata, ainda mais se for à vista. Não acho que o Dinamo Moscou chega nesse valor, mas pode ser que aconteça. O que vocês acham? O Flamengo agiu certo? Será que essa pedida foi uma pedida abaixo da média, acima? Ou será que de fato o Flamengo tá dando de bandeja aí um importante jogador pro futebol russo? Eu acho que não, tá? Acho que o Flamengo pediu bem. Se o Dinamo Moscou por acaso chegar nesse valor, é porque eles querem muito o Gonzalo Plata e o Flamengo vai ganhar um dinheirinho interessante aí. Fora isso, meus amigos, de momento é só, tá? Negociação do Cebolinha com o Krasnodar de momento tá parada. Não é nada a ver com o Flamengo, parece que deu algum tipo de problema, alguma situação lá envolvendo o jogador e o time do futebol russo também. Se houver novidades, a gente volta aqui a falar, mas por enquanto tá travado. O Cebolinha pode ser que termine de fato um ano no Flamengo. O Flamengo já deixou claro que pro futebol brasileiro ele não sai agora. Se for pro exterior, aceita liberar o jogador, então ele tá livre pra procurar novos ares, né? Mas rapaziada, like no vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de Flamengo por aqui. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.